Gente, eu nunca vi tanto falso humorista ou humorista burro defendendo o Léo Lins. Sexta-feira 13 de junho de 2025, 10h15 da manhã. Eu sempre tive profunda antipatia por esse Léo Lins. Eu lembro que eu gostava muito daquele desenho animado, o South Park. Ô galera, sabe por que o Hitler odiava os judeus? Porque não conhecia os argentinos. E ele passava naquele canal Comedy Central. Então eu ficava assistindo South Park e tal, caía no sono. Às vezes quando eu acordava tava passando esses caras do stand-up. Isso mais ou menos em 2010, 2012. E eu vi esse Léo Lins. Era ele e aquele outro... como é que é o nome do outro? Rafinha Bastos. E eles começaram a fazer humor com a questão da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Todo mundo sabe que eu gravo os meus vídeos aqui da beira do rio Xingu ou do lago da hidrelétrica de Belo Monte. E naquela época eu estava muito envolvido na campanha de esclarecimento sobre os malefícios da barragem, que só se confirmaram com o tempo. E por isso que esse assunto era muito sensível para mim. E o humor deles era sempre aquele humor ridicularizando quem criticava a obra. Não criticando quem queria nos enganar sobre os supostos benefícios da obra. Aí eu comecei a sacar qual era desse povo. E as defesas mostram que é uma categoria que ficou burra. Eu concordo que esse humor de stand-up, ele é burro mesmo. Na verdade, é pior do que burro. É o que o Pedro Cardoso disse, que é uma manifestação do fascismo. Mas enquanto o professor Paulo fala da turma do Léo Lins, eu queria puxar uma discussão paralela sobre outra categoria de influencer ou comunicador que também anda extremamente burra. São os chamados divulgadores científicos. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal chamado "A demonização de espécies exóticas é pura boiologia da distração". Aí essa pessoa, André Marie 2162, comentou: "Negacionismo científico do começo ao fim". Eu falo de como a Leucena leucocéfala, uma árvore originária ali da Mata Seca da Costa Rica, pode ser extremamente útil para reflorestamento e recuperação florestal aqui no Brasil. Ela já está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Só que a gente tem que usá-la a nosso favor. Aqui nessa praça, por exemplo, que eu estou tentando reflorestar, seria muito bom se eu tivesse algumas leucenas ajudando a acabar com esse capim. Mas tudo bem, eu me viro aqui com o fedegoso gigante. Tem algumas outras, tem muitas outras opções, não tão boas quanto ela, para o que ela faz. O que eu critico é essa demonização da planta. Tá, o argumento está lá no vídeo, não vou repetir, quem quiser vai lá e assiste. Eu já sei de onde vem esse comentário. Eu sei muito bem, né? São desses... divulgadores científicos, né? Inclusive alguns têm me criticado pela minha defesa das leucenas como instrumentos de recuperação ambiental, né? Aí fica lá a mimosina, sim, a leucena tem mimosina.
né? As pessoas falam em nome da ciência, né? A ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A mimosina, ela pode ter efeitos alelopáticos eventualmente, mas tem que ver em que concentração, né? É isso que a ciência não vai dizer. A ciência não vai dizer use leucenas ou não use leucenas. Gente falando em nome da ciência é a nova praga. Chega o Carlos Nobre e fala: a ciência diz que podemos reverter a tendência de aquecimento global até 2050. Não, a ciência não diz isso. Aliás, essa ideia de que a ciência é uma entidade única, monolítica, é extremamente perigosa. Toda vez que você vê alguém falando em nome da ciência, tome muito cuidado. Ficou burra. Principalmente os mais famosinhos. Ah, sim, os mais famosinhos são os mais burros sempre. A gente não sabe, é que nem o segredo de Tostines, né? A gente não sabe se ele é famosinho porque ele é burro ou se ele é burro porque ele é famosinho. Eles perderam a mão. Um humorista era um Jô Soares, né? Um Vasconcelos, um Costinha. Se você olhar as piadas pesadas dessas pessoas, as piadas que não se adaptariam ao gosto da população brasileira hoje, que eles faziam, nenhuma delas, pela legislação atual, daria crime. E é isto que as pessoas não estão percebendo. Elas acham que qualquer piada agora é crime. E elas não entram no mérito do que aconteceu com o Léo Lins. A sociedade brasileira, gente, a sociedade brasileira mudou. Ela não mudou para o Bolsonaro. Ela não mudou para os neofascistas. Ela não mudou para os burrinhos. Gente, mas ela mudou. A sensibilidade hoje é outra. E as leis procuram entender esta sensibilidade, o porquê mudou e um novo ethos da sociedade para formular uma nova ética. Ethos são usos e costumes. Ética é o estudo desses usos e costumes ou a postura de cada um diante desses usos e costumes. E isto faz a lei, porque uma sociedade protege o seu ethos. O ethos do brasileiro mudou. O brasileiro não é mais uma sociedade dita branca. O brasileiro aprendeu a conviver e respeitar minorias. O brasileiro passou a ter uma visão sobre a Amazônia, a floresta e sobre os indígenas diferente do que tinha. Sim, sem dúvida. Por isso que eu, na época do debate sobre a construção ou não de Belo Monte, me incomodou muito a forma como esses humoristas zoavam com a perspectiva do sofrimento indígena e da destruição da floresta. Aliás, para manter o meu paralelo, o divulgador científico que cresceu muito nessa época, em função do debate de Belo Monte, foi o Pirula, que sofreu esse acidente, esse AVC, e eu sigo acompanhando, torcendo pela sua recuperação, e ouvi dizer que está acordado e conversando. Espero que se recupere o mais rapidamente possível, inclusive para dar sequência a esse debate de Belo Monte, porque na época ele fez uma apresentação em que ele comparava praticamente Belo Monte com energias fósseis, e a impressão que se tem é que ele considerava uma alternativa melhor do que a outra alternativa, né? A alternativa de não fazer e não queimar e decrescer a economia nunca foi tratada
seriamente por ninguém na internet, né? Quase nenhum. Dos grandes, ninguém. E é isso, né? Então, o que eu quero enfatizar é que a divulgação científica, ela não é imparcial, ela não é neutra. Basta a gente ver aí, né? O Átila Yamarino fazendo propaganda da Shell. Aquele outro... Qual é o nome daquele gordão do foguete? O Sacana, o Sérgio Sacana, né? Defendendo Elon Musk. Essa loucura de energia infinita, né? Que as pessoas falam para desviar o assunto, para manter a fé no capitalismo. Enfim... Se você acha que humorista de stand-up é uma desgraça, é porque você não conhece os divulgadores científicos a fundo. E fundamentalmente, o brasileiro até incorporou os animais como pessoas com direitos. Justamente. Daí a necessidade de muita boiologia para justificar a construção de um lago no meio de uma floresta tropical. Aí bota aquele pessoal fazendo resgate de fauna, né? Cuidando dos bichinhos na frente das telas com muito cuidado. A boiologia, ela é um problema, né? Porque por conta dessa coisa de você ter que ter esses relatórios de impacto ambiental, então isso cria muito emprego para biólogo, mas cria emprego para biólogo que aceita esse sistema, né? Então a nossa classe já está há muito tempo corrompida. Será que o Bolsonaro, depois do julgamento de ontem, do que ele ouviu ali, ele não percebeu que a sociedade mudou? Não, ele não, mas os humoristas não perceberem. É incrível. E estão girando em torno da liberdade de expressão e ainda não conseguiram olhar para a Constituição de 88. Ah, professor, a Constituição de 88, a gente ainda vai ter que brigar muito por ela, viu? Os direitos indígenas também estão lá na Constituição de 88 e ela está sendo destruída agora por essa loucura do marco temporal, que é uma distorção da Constituição de 88. Outro dia, aquele monarque estava defendendo a produção de uma nova Constituição, a nova Constituinte. E os divulgadores científicos ao seu lado, eu não vi ninguém falar nada contra. Então, a Constituição de 88 é um problema para essa gente. Olha só! Alguns deles estiveram na campanha das diretas, aprovaram, votaram nos constituintes de 88, reclamaram do PT, porque o PT no final, que fez mais pela Constituição, acabou não assinando, porque naquela época o PT tinha uma perspectiva de uma Constituição socialista, a Constituição saiu social-democrata, o PT quis radicalizar. Depois o PT passou a defender a Constituição de 88 mais que os outros partidos, e a esquerda hoje aponta para a Constituição de 88 como um marco importante. E a direita também, um marco importante a ser combatido. Então, se você vê alguém atacando a Constituição de 88 e o outro do lado calado, você pode ficar desconfiado. Está na Constituição de 88 os crimes contra discriminação racial, contra minorias. Não é inventado. Agora, tem a Constituição e não se cumpre. Por que o Léo Lins foi condenado? Ele não foi condenado por contar piadas pesadas. Quem diz isso não entendeu a sentença, não leu a sentença. Ele foi condenado e aí a pena, né, a dosimetria da pena é particular, ela não é comparativa. Não é assim, quem estuprou
e foi condenado por um outro juiz, deu uma pena menor do que eu, que estou condenando o Léo Lins. Não é assim que se faz a pena. O juiz vê a dosimetria pela Constituição e pelo crime. Ele não vai comparar com outros juízes. Por quê? Porque não é assim que se faz jurisprudência no Brasil. A jurisprudência nos Estados Unidos é feita entre juízes. A jurisprudência no Brasil, ela é feita triangular. O juiz... Enquanto o professor Paulo segue aí com a explicação sobre o fundamento do direito brasileiro, eu fico aqui arrancando mato e cuidando das minhas plantas. É tão interessante que eu não vou cortar. Eu vou escutar e eu quero que vocês escutem. Mais na frente eu volto a fazer comentários sobre as coisas que me dizem respeito. Passa pela Constituição, analisa outros juízes e volta. Esta triangularidade que os brasileiros precisam aprender da tradição nossa. Nossa tradição é mais kantiana, a tradição americana é mais historicista. Muitas vezes o juiz nem dá bola para a Constituição. Ele vai pela jurisprudência, pelo que os outros juízes fizeram. Aqui não. Aqui é triangular. Então, para a dosimetria daquele crime de racismo, está previsto a possibilidade daquela pena. E a juíza justificou, não existe racismo recreativo. Não dá para fazer recreação com uma saraivada de discriminações. Você pode dizer, mas piada é piada. Ele estava num lugar fechado, as pessoas pagaram exatamente por isso. Então, esse aqui é um lugar que eu tô caprichando mais, assim, né? Fica uma espécie de vitrine do que eu quero para esse espaço aqui. A gente tem o amendoim forrageiro. Você tá vendo qual é o amendoim forrageiro? Olha essa, ó, essa plantinha maravilhosa. Ele já é uma planta assim para cobrir o chão aqui no futuro, né? Só que para ele virar aquele tapetinho bonito que a gente conhece. Olha aí, meus amigos, meus colegas da faculdade andando de Mercedes. Para ele ficar, para cobrir o chão, bacaninha, você precisa acabar com todos esses matos. Ó, aqui, por exemplo, olha uma planta de espinho. Ai, ai. E isso dá um trabalho danado. Isso. O rico não tem, quem tem dinheiro não tem direito de fechar um lugar e dizer, eis a minha ilha. Aqui eu não obedeço à Constituição. Não há possibilidade de você fazer heterotopias segundo a nossa Constituição. Uma heterotopia, ela não pode desmentir o projeto de utopia da Constituição. Olha que interessante, professor. E você vê que a Constituição de 88, ela reconhecia a Amazônia como um patrimônio da humanidade, a ser preservado. Então essa própria lei do marco temporal é uma heterotopia, como você está explicando. Olha que bonito que está isso aqui. Olha a maravilha desse jardim aqui à beira do lago. Aquela menina que gostava tanto das florzinhas, a Gra, desapareceu completamente. Acho que andaram me queimando pra ela. Andaram me xingando. Aquele cara é um sionista. E sabe qual era a esperança dele? Os olhos. Os olhos. Porque nós aqui, ó, de olhos claros, e brancos, somos melhor recebidos em todo lugar. Ah, sim, professor, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E você acha que ele usou essa camiseta da seleção azul clarinho, exatamente da cor dos olhos dele, por acaso, quando ele foi fazer a justificativa, a explicação? Se um olho verde já é um bônus, esse dele aí é muito mais raro. O último que eu vi desse aí era o Anjinho da Turma da Mônica.
Aqui no norte isso é muito mais claro. Aqui quando você vê uns certos tipos físicos, geralmente ele é alto, loiro, de olhos claros, e aqui ele está sempre numa caminhonete e ele está passando por cima do povo local, passando por cima de floresta, passando por cima de índio, se achando o dono do mundo, o superior. Mesmo se pobres. Então, a gente começa a achar que dá para aproveitar um pouquinho esta chance. E alguns introjetam isto. Lá no subconsciente, ou no subconsciente não, no inconsciente mesmo, né? Vem a ideia, né? Aproveite. Afinal de contas, você tem olhos claros e é branco. Eu já estou quase esquecendo meu paralelo com os divulgadores científicos. No caso dos divulgadores é assim, aproveite. Você estudou nas melhores universidades do país, você é da USP, cara. Aproveita, fala sobre ciência. Cospe artigo aí. Teu orientador é famosão. Essa turma da divulgação científica ganhou muito impulso na época da Covid, né? Por questões básicas, né? Dizer que vacinas funcionam, falar como que é uma epidemia. Mas tem uma hora que quando começam a falar de ecologia e meio ambiente, que a coisa parte muito mais para uma coisa política, questão energética, né? Questão energética é totalmente política, né? Tá aí, ó, o que o povo chama de energia limpa. Aqui, ó, atropelou muita gente. Aproveite. É só você não falar para o seu próprio eu. É só você não ir no espelho e contar. Mas aproveite a chance. E ele foi exatamente esse cara. Ele achou que como ele fazia, né, uma escrotice só com pessoas que não poderiam reclamar na cabeça dele, ele estaria protegido pelo branco rico de olhos claros, o europeu, o colonizador. Ele se esqueceu que a Constituição desmentiu o colonizador. Olha aí, o colonizador, professor Paulo Giraldelli falando, porque tem gente que diz que esse conceito de colonização já é coisa superada. Não é tão simples não. Ele se esqueceu que o próprio colonizador já estava com vergonha de ter sido escravocrata. Ele se esqueceu que mudou o ethos e mudou a lei. E aí ele começou a afrontar. Pôs na internet uma vez, pôs na internet 2 vezes, pôs na internet 3 vezes, até o momento que as entidades voltaram a falar com o Ministério Público e disseram: caramba, o sujeito não tem medida. Mas onde é que está o problema, gente? O problema está lá na Palestina. Lá está o exemplo. Tá, agora o professor começa a entrar em outra área que me interessa. Ali na faixa de Gaza que está o exemplo. Esses dias, um escritor israelense publicou um livro mostrando que a maneira como o soldado israelense atira no palestino vem da desumanização do palestino na sociedade israelense. Então, é um autor israelense fazendo uma crítica da sociedade israelense, do atirador israelense. É importante enfatizar isso porque outro dia no Calma Urgente, a Alessandra Rufino fez um comentário dizendo que em Israel havia outras pessoas com outra visão de mundo, se opondo frontalmente à ação de Netanyahu, ao genocídio do povo palestino, e ela foi massacrada. Gregório também citou
alguns autores israelenses, inclusive que se dizem sionistas e que estão horrorizados com essa ação. Inclusive tem gente do próprio exército israelense que recentemente se manifestou contra o genocídio do povo palestino. Olha só essa notícia, sai no The Guardian. O The Guardian é jornal de esquerda, de altíssimo nível. Ninguém pode dizer que é alguém tentando passar pano para a sociedade israelense, não. Aqui, olha, oficiais do exército israelense se recusam a servir a uma guerra eterna e desnecessária em Gaza. Em carta a Netanyahu, 41 signatários dizem que as ordens do governo são claramente ilegais e que os reféns já receberam há muito tempo uma sentença de morte. Eu falo disso porque aquele Rubão, outro dia, estava dizendo que se você pensar misticamente, os sionistas são os emissários do demônio na terra. Usaram o povo judeu como hospedeiro e aí estão. Então o povo judeu estaria hospedando o demônio. É claro que o genocídio do povo palestino é uma coisa demoníaca, mas eu vejo aí o velho antissemitismo se manifestando, né? Uma característica marcante do fascismo. Por favor, não confundam essa denúncia com alegações de gente que defende o genocídio, né? Como, por exemplo, o Pondé, que fica colocando justificativas para o genocídio do povo palestino. Por exemplo, falando em direito de defesa a essa altura do campeonato. E ao mesmo tempo, alegando antissemitismo. Não, criticar a ação de Netanyahu e de Israel é humano. Não tem nada a ver com antissemitismo. Agora, o que é o sionismo? Qual é a definição de sionismo? Há controvérsias. Eu vi que não há uma definição consensual. Eu analisei isso, 2 vídeos com opiniões opostas sobre isso, né? Ontem numa live. Então você tinha o Breno Altman, que dizia que o sionismo surge a partir do século XIX, com a ideia de formação do Estado de Israel, e aí ele seria genocida desde o nascimento, e porque todo Estado também é genocida, como o pessoal destacou muito bem lá no Calma Urgente, né? O Brasil também é um Estado que se fundou no genocídio dos povos indígenas. E outras pessoas que dizem que não, que esse sentimento de apego, de amor do povo judeu pelo Monte Sião é uma coisa que remonta à origem do povo, que tem milênios. Então, como não há uma clareza sobre o que é sionismo ou não, chega alguém e fala que o sionismo é a encarnação do diabo e que o diabo se utiliza dos corpos dos sionistas, coisas perigosas podem surgir. Aí alguém pode muito bem falar: Rodolfo, por que você está falando disso? O objetivo do teu canal não é os povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral. Sim, é verdade, mas essa guerra, esse genocídio do povo palestino faz parte dessa luta para explorar os últimos recursos do planeta Terra, da mesma forma que acontece com a guerra da Ucrânia. Ele não é cidadão de segunda categoria, ele é animal. Esta mesma desumanização foi apontada por psicólogos sociais, por filósofos, por historiadores, na época do nazismo em relação aos judeus. Sim, justamente. E sobre os povos indígenas pelo colonizador. O judeu foi para o gueto. Lá no gueto, as condições de vida eram ruins. E aí o cara olhava para ele e falava assim: pô, mas aquele cara é sujo, né? Vive como animal. Ou seja,
Você joga o sujeito para uma condição animalesca e depois você olha para ele na condição animalesca e o animaliza e o desumaniza. E quando você vê, você jogou um lixo no lugar dele, no lugar onde ele vive. Quando você vê, 4 ricos queimam um indígena e vão para a cadeia, e na cadeia eles falam: "Ô, mas a gente não sabia que era indígena, a gente pensou que era um mendigo." Olha aí como os nossos assuntos dialogam. Aqui a manutenção da roçadeira aqui, ó, roçadeira para tudo que é lado. Vou trocar a lâmina da minha para poder trabalhar bacana amanhã na arborização. E esses caras saem e estão hoje concursados na polícia, se não me engano, tem um deles assim. A desumanização é que cria violência. Então, a sociedade fica atenta com suas leis para ver onde é que está a desumanização. Em que momento está a desumanização? Eu posso, trazer o meu cachorro para o campo humano. Ele não é humano, mas ele está dentro do campo da proteção humana. Oi, Rodolfo, aqui está o nosso príncipe. Nosso príncipe, conhecido também como Joãozinho ou o matador de jararacas, que está dentro do campo da proteção humana. Andou com problemas renais e esteve internado, mas já está em casa. Ele não estava obstruído, mas ele está com muita dor. Ele fica realmente urinando, agachado, forçando. Nós já entramos aqui com a medicação. Mas eu não trago o bicho preguiça. Com você não, preguiça. Ai, que preguiça. Só vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tô com preguiça, viu? Realmente. Pense num dia preguiçoso. Aqui, ó. Ai, que preguiça. Ei, eu não vou mexer contigo não, ó. Olha aqui, a preguicinha. Ela tá se escondendo, né? Ela fica com medo. Olha o rabinho dela. É verdade essa história de que ela desce pra fazer cocô? Aí eu não sei não. Descer. Tem gente que conta isso, que ela desce. Tem lá com muita coisa de baú. Mas será que não era melhor a gente levar pra outro lugar? Né? Ela sai mesmo daqui? Sai. Por esse chão? Ela sai. Ela veio pelo chão agora, Rodolfo. Ela veio pelo chão e subiu aí. Ei, preguiça. Coisa. Então hoje, no dia de hoje, no dia de ontem e hoje, o Ney Matogrosso, junto com advogados, foram até a Janja para criar leis que protejam também o animal silvestre. Não só do contrabando, mas do maltrato. Por quê? Por que o Ney Matogrosso? Porque de repente a sensibilidade mudou e atingiu também ele, que era a minha geração. Entenderam, gente? Então, um cara, a Mariana está falando, o racha-bunda, né? Um cara como o Rasmussen, que ganhou dinheiro, passou uma vida maltratando animais, matando boto. Esse cara não pode mais ter espaço na sociedade brasileira. O cara prende macaco, prende bicho, transforma, o programinha dele num mini zoológico. Fica o dia inteiro, passando situações onde os animais estão sendo maltratados. E quem insiste em maus tratos para toda a sociedade, inclusive para os que vão presos, está ainda no processo de desumanização. Está no processo de desumanização, gente. Isso não tem nada a ver com ficção. Você pode passar uma ficção onde você tenha personagens cruéis. Que doces. Oi, galera! Carmen, que fantasia é essa? Fantasia de Adolf Hitler! Se riu! Onde conseguiu? Minha mãe que fez, não é legal? Claro que não é legal! E vocês têm o que é, marica?
Ninguém vai proibir um filme do Gengis Khan, né, empalando 200 pessoas. Ninguém vai proibir isso, ninguém tem cabimento proibir isso. Agora, quando o humorista, na condição de pessoa e não de personagem, porque ele nunca para, é diferente de um Chico Anísio ou de um Jô que fazia um personagem. Ele... É isso mesmo, professor. Tanto é que eu vi aquele vídeo que ele tá lá todo se vitimizando lá de camiseta azul. Ele fala que o Léo Lins, na verdade, é um personagem. Que ele é o Leonardo Lins e que ele não usa nem aquela roupa e nem tem aquele jeito de falar. Ele tá querendo agora emplacar essa de que aquilo é um personagem. Faz personagem. Ele é um stand-up, é ele mesmo, na condição de humorista, que passa a reiterar coisas que a sociedade começa a achar normal. Coisas que a sociedade não achava mais normal, ela começa a achar normal. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Então quando é que a ofensa desumaniza? Quando há que a ofensa é reiterativa e começa a quebrar o ethos, os costumes da sociedade. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.